Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Esse sermão barato. Mas a pergunta é outra. Que tipo de filho nós vamos deixar para esse mundo? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos e abençoe a nossa reunião. Como chama essa reunião hoje? Como chama essa reunião? Como? Como? Ah, bom. Reunião do cultivo familiar. O tema de hoje é flechas na mão do valente. Interessante é que quem esteve comigo na segunda-feira, eu comecei o Salmo 127. Eu usei o versículo 2 e 3. E a partir do versículo 3 e 4 eu disse, esse é tema para outra reunião. Que seria esta? Que é esta reunião? Quem é pai, quem é mãe? Levanta a mão, por favor. E tem aqueles, quem não é e quer ser, por gentileza, levanta a mão. Ok. Então, o tema é importantíssimo. Eu perguntei quem é pai e quem é mãe, e quem quer ser pai, quem quer ser mãe. E por que o tema é tão importante? Diga comigo, a Bíblia é um livro geracional. Ele é um livro de gerações. Por isso é tão sério e tão importante o assunto. E vai por mim. Escuta o que eu vou dizer a você. Às vezes tem gente que fala assim, minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida particular. Você está 100% equivocado. 100%. Péssimo marido trava a vida, péssimo pai, péssima mãe trava a vida, as coisas são bloqueadas espiritualmente, está escrito isso. Péssimo filho trava a vida, é o segundo mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Então, às vezes a gente diz, não, isso não tem nada a ver com a minha vida profissional, tudo a ver. E não importa o que você faça, quantos cursos você faça, quanto treinamento você faça, vai chegar uma hora que a cobrança chega. Não vai. Escuta o que eu estou dizendo. Não vai. Eu estou nessa lida há 25 anos. E lidando com isso diariamente. Então, é um assunto, eu vou mostrar a você que a Bíblia é um livro geracional. E esse tema, para Deus, é um tema muito sério, muito importante. Então nós vamos começar aqui no Salmo 90, que diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, lê você aí por gentileza, de geração em geração, é geracional. Amor é o que você faz e diz, não apenas o que você sente. Nós sempre falamos uma coisa, nós mudamos por amor. Nós mudamos por amor. Uma pessoa decide mudar por amor. O amor dela
ao seu cônjuge, o amor dela aos seus filhos, quem realmente não é um amor de palavras simplesmente, ou simplesmente de sentimento, que às vezes a pessoa fala assim, porque lembre-se a frase que nós repetimos aqui continuamente, né? Amor não é sentimento. Amor é o quê? Amor é o quê? Atitude. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Porque quem diz que ama e não tem atitude de quem ama, está se enganando. E não está sendo honesto consigo. Então, Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, e a Bíblia mostra, né, a partir daí, de gerações em gerações. São gerações e mais gerações. E a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. O que significa isso? Leia aqui comigo. Diga, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Filhos são herança. Diga comigo, como flechas nas mãos do guerreiro. O que quer dizer isso? Quando você pega uma flecha, o guerreiro sabe para onde vai atirar essa flecha. O guerreiro tem um alvo nessa flecha. Ele sabe aonde ele quer atingir. Hoje, por sinal, eu tive um dia bastante corrido. E eu fui pegar, na verdade foi segunda-feira, quando eu fui separar algumas referências que eu ia trazer para vocês. Eu comecei meditação 127, como diz, parei justamente ali no versículo 2, porque a partir do 3 é esse tema aqui. Mas na minha Bíblia diz assim, ó, no versículo 5, existem 5 tipos de pais, hoje. Diz assim, o ausente, cada vez mais comum nos dias de hoje, o distante, chega em casa, mas é insensível, o seu coração fica escondido. O exigente, conecta-se à família, mas se impõe a ela, é um autoritário. O envolvido, mas sem visão, ele investe na família, conecta-se a ela, ama o cônjuge e os filhos, mas falha em dar-lhe estratégias e uma visão fundamental para fazerem a diferença, criando uma identidade sexual firme em seus filhos, preparando-os para o bem, preparando-os bem para a vida e levando-os a conhecer Deus. O envolvido e o estratégico, ele semeia intencionalmente e de forma proativa valores em seus filhos e suscita as habilidades deles. Olha como é sério isso. É os 5 tipos de pais que tem hoje. Nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. E aí nós precisamos ver para onde nós estamos atirando essas flechas. Diga comigo, lar disfuncional, filhos disfuncionais. Esses dias eu estava acompanhando um caso de uma família, e um dos meus contatos agora, meu filho estava junto comigo. E as escolhas dos pais trouxe muito sofrimento aos filhos. Custou
custando aí prejuízos emocionais, sentimentais, espirituais, profissionais. E aí a filha está com 28 anos e o filho com 23. E eu perguntei à moça de 28 anos, querida, você tirou carta, dirige? Ela disse, não. Eu falei, por que não? Ela respondeu, porque faltou oportunidade. Mas ela respondeu isso, faltou oportunidade, porque o pai estava perto. O que ela quis dizer? Porque... E aí eu perguntei para o garoto, falei, e você, não dirige? Ele falou, não, ainda não. Aí o pai respondeu no lugar dele, ele não tem coordenação. Eu olhei aquilo, eu pensei, como um pai faz falta, como um homem de verdade faz falta. Porque um pai de verdade diria assim, vem cá, você vai aprender. Você vai aprender. Vamos romper com esse ciclo. Só que eu saí de lá e fui movido no meu coração, eu disse a moça, eu falei, vai numa autoescola, veja quanto custa para tirar uma carta. Eu quero que você tire carta e seja independente, e eu estou te presenteando com essa carta. Porque está na hora de você ser independente. Meu filho saiu e falou, pai, que meu filho, ele era menor. Não estou falando que está certo, mas ele era menor. Falava, vem cá, vamos aprender a dirigir. Ah, não quero. Eu falei, não, você vai aprender, vamos embora, vem cá. Senta aqui e vamos aprender. Quando chegar a tua hora, você já tem noção de tudo. Então, vamos lá. Com a minha filha, foi um pouquinho mais tarde, mas a mesma coisa. Porque a gente entende que nós somos os primeiros professores em tudo. Os primeiros professores. Nós fizemos um trabalho esse final de semana de pais e filhos. Projeta aqui, por favor, projeta para eles. Pai, diga comigo, encorajador. Quando eu falo pai, eu vou falar pai e mãe, tá? Encorajador, meu filho, você pode. Você é capaz. Quantos de nós crescemos ouvindo assim, você não dá conta de nada? Você é um cabecinha. Você é um inútil, menino. Você é uma inútil. Vou nem perguntar quem ouviu isso. Eu estou para te falar que 70%, 80% aqui ouviu isso. Diga comigo, provedor. Líder. Liderança não é mandar. Diga comigo, liderança não é mandar. Liderança arrasta com exemplo. Liderança puxa com exemplo. Ensina mais com exemplo do que palavras. Diga comigo, professor. O primeiro professor dos nossos filhos somos nós. Não é escola. Não é escola. Escola ensina a ler e escrever. Pais ensina caráter, postura, fé. Os ensinamentos cristãos é uma responsabilidade do pai, nem da igreja é.
A igreja que ensina, a escolinha que ensina, você está equivocado. Não é uma função da igreja, é uma função de pai e mãe. São os primeiros educadores, os primeiros professores. Porque se nós como pais não ensinar, alguém vai ensinar. Estamos certo? Sim ou não? Alguém vai ensinar. E talvez vai ensinar totalmente errado. E aí vai deformar. Diga comigo, protetor. E muitas vezes nós... É como uma oração que eu fiz agora no começo. Senhor, guarda-nos de nós mesmos. Sabe por quê? Muitas vezes, se Deus nos entregar aos nossos caprichos, nós estamos fritos. Enxergamos um pouco mais à frente do nosso nariz. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós nos metemos em frias. Diga comigo, ajudador. Pai ajuda. Diga comigo, amigo. Os melhores amigos dos meus filhos somos nós, pai e mãe. Não são, os outros são coleguinhas. Tem os amigos, a grande maioria é coleguinha, mas os primeiros amigos e os principais são os pais. E deve ser assim. Enfim. Salmo 71, 18. Diga comigo, agora eu estou velho, de cabelos brancos. Aliás, pode deixar que eu concluo. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Diga comigo, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. E do teu poder, diga comigo, às futuras gerações. Às vezes, hoje, é muito comum, às vezes eu atendo pessoas que falam assim, onde eu errei nisto? Está aqui. Não julgou importante falar. Não julgou importante ensinar. De investir tempo nisso. Sonhos são realizados nos filhos e nos netos. O homem de bem, diga comigo, o homem de bem deixa uma herança a quem? A herança é para os filhos dos seus filhos, para gerações. Para gerações. Toda a Bíblia é geracional, todas as promessas são para gerações. E esse tema é um tema seríssimo. Esse é um tema seríssimo. Aí fica uma pergunta, né? Qual a herança que nós estamos deixando para os nossos descendentes? Que herança nós estamos deixando? Pais ausentes geram órfãos. Existem muitos órfãos de pais vivos. Muitos. Pela ausência. A falta do pai cria um sentimento de orfandade, a perda de identidade. Salmo 90, 16, 17. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Senhor apareceu a Abraão e disse, sai da sua terra, e disse, a sua descendência darei esta terra. Toda a terra que você está vendo, diga comigo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então, observe as palavras, descendência, filhos, netos, fala da próxima geração em toda a Bíblia.
Então não é simplesmente a nós, é a nossa descendência. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por meio dele, diga comigo, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, diga comigo, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor, diga comigo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Opa, talvez você não prestou atenção, passou rápido. Toda a promessa dependia disso. Promessa que eu vou te abençoar, você será grande, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Dependia disso aqui, ó. Dependia da transferência de todos os ensinamentos para a geração, ou para gerações. Deus disse que não esconderia dele nada que ia fazer, porque sabia que ele iria transferir aos seus filhos e aos seus netos. Olha como é sério isso. Quem está entendendo, por favor? Ô bispo, eu queria ouvir de fé, de vitória. Não tem fé, não tem vitória sem isso. Tem frustração. Verdade, vai por mim. Estou atendendo isso. Essa semana eu estava... Hoje ainda meu filho postou assim no grupo da família, para os primos irmãos. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias as escolhas de nossos pais. Porque as escolhas de nossos pais facilitaram o processo para nós. Então nós já aceleramos o processo. As escolhas, as nossas escolhas como pais, pode favorecer muito ou prejudicar muito a nossa descendência. Porque as nossas escolhas não refletem só sobre nós, refletem sobre eles. Não é simplesmente sobre nós. Reflete sobre eles. Então, eu sempre digo que quem ama muda. Quem ama paga o preço certo. Quem é egoísta pensa somente em si. Esse caso que eu citei agora, eu enxerguei um líder egoísta que pensou em si. Ele não pensou nos filhos. Pensou só em si. Porque é o mínimo, nós somos tudo aquilo ali na vida dos nossos filhos. Líderes, professores, amigo. Nós somos os incentivadores, ajudadores. A vida é corrida demais. Só que muitos não entendem que uma coisa não justifica a outra. Porque de um problema eu posso ter outro, muito pior, lá na frente. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Quantos pais que não tiveram tempo para os filhos, e os filhos, como disse aqui, se eu não ensinar, alguém vai ensinar. Não é verdade? E vai ensinar o quê? Talvez tudo errado do que tudo ao contrário daquilo que eu deveria ter ensinado, o que era meu projeto, era o meu alvo como aquele que atira a flecha. Filhos são flechas na mão de quem? Na mão de quem? Do valente.
Nós vemos na Bíblia, Abraão e Ló andavam juntos. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló, as escolhas de Ló, trouxe uma destruição gigantesca e uma devastação para a sua geração. A família foi toda consumida por um sistema pecaminoso, destrutivo de Sodoma. Escolha. Falta de direção, falta de oração. Alguém foi escolhido porque se mostrou a educar e ensinar. O caso de Abraão, instruir os filhos no temor do Senhor. Aqui nós vemos o alto nível de importância que tem transferir o bastão para a próxima geração. Sabe o que eu faço? Eu tenho filhos biológicos e eu tenho filhos espirituais. Eu já disse isso para vocês. Qualquer coisa que eu vejo que está fora, eu lido com isso. Eles estão aqui me ouvindo, tanto os meus filhos biológicos como os meus filhos espirituais. Eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo algo errado, eu falo, eu trato vocês assim? Como é que eu trato vocês? Eu não trato vocês com amor? Eu não trato vocês com respeito? Eu não trato vocês com educação? Por que vocês vão tratar os outros de outra forma? Eu não admito, porque vocês não são tratados assim. Então nós recebemos, nós temos que dar. Não é verdade? Sim ou não? Agora, se eu fosse omisso, eu ia falar, isso não é o problema meu, eles que se virem. Não. Liderança é para isso. Liderança não vê as coisas e deixa passar e diz que isso não é problema. Quantos de nós gostaríamos de ter tido um pai para ensinar, para orientar, para dar a direção certa? Quantos de nós gostaríamos? Hoje você pega muitos que falam assim, eu gostaria de ter tido limite. Eu gostaria que tivesse, quando eu teve uma fase que tudo que eu queria era limites. Outro dia eu atendi um rapaz que falou sobre isso comigo. Ele falou, eu queria, e comecei a fazer coisas erradas para chamar a atenção dos meus pais. Mas era como se nada tivesse acontecendo. É sério isso, não é? Sim ou não? Sim ou não? Não vai dormir na reunião, não. Cutuca quem está do teu lado e fala assim, não dorme não. Dorme não, que o assunto é sério. Porque tem assunto que não é interessante. Tem assunto que não é interessante. Aí é melhor a gente fazer... Mas é o seguinte, eu aprendi uma coisa na vida. A gente pode ignorar o que houve, mas você não pode ignorar os resultados. Fique à vontade. A gente pode ignorar, ser seletivo. Isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir. Mas resultado não tem como ignorar. Quando ele chega, como eu disse, para a própria família, eu disse assim, não adianta vocês ignorar, os resultados estão falando por vocês. Os resultados falam. A porta que você abre para o mal atinge os filhos. Por isso que a Bíblia fala do atalaia, o vigilante. Atalaia é aquele que está atento, que está observando, espera aí, não vou deixar, não tem porta aqui. Porque muitas portas que a gente abre, entra na geração. Entra, o mal começa a agir ali. Muitos de vocês, se você buscar a fundo, vou dar uma dica para você agora. Isso com estudo de caso, tá?
Às vezes a gente não se dá conta, mas isso agora, nesse último trabalho forte que nós fizemos aí há uns 90 dias, 120 dias, nós detectamos muitas situações dessa forma, de portas que foram abertas lá atrás pelos pais, uma porta de adultério, traições que aconteceram e nunca foram reparadas, nunca foram confessadas. Ali entrou um espírito de adultério na vida dos filhos, ali entrou um espírito para destruir a vida sentimental dos filhos, ali entrou muitos abortos que foram feitos, que foi uma porta que foi aberta lá, e a partir dali, naquele solo que foi contaminado, onde houve morte, entrou, foi uma porta aberta para a próxima geração. Então nós fechamos portas, por amor à próxima geração, nós não abrimos portas. Aqui não. É igual quando a gente tem consciência, né, daquele ciclo destrutivo de família. Vem aquele ciclo devastador de geração em geração. Famílias destruídas. Vem lá os avós sofreram traições, adultérios. Bisavós, avós, traições, adultérios, os pais, traições, adultérios, famílias destruídas, financeiramente destruído, porque uma coisa puxa a outra, tá? Você já viu, o homem adúltero, o fim dele é a miséria. Pode ficar à vontade, pode trair o quanto quiser, mas te prepara porque a conta chega, é bíblica. Viu? Isso é bíblico, é bíblico. Travou, desandou, o espírito está errado. Vai chegar a conta. Tem gente que fala assim, não, isso não tem nada a ver. Opa, só esperar. É bíblico, o provérbio diz que o fim do homem adulto era miséria. E deixa eu dizer uma coisa séria a você. Diga comigo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. O que Deus fez vai passar, mas o que Ele falou não. O que Ele fez vai passar, mas o que Ele falou não vai passar. Por isso que as pessoas deveriam tratar isso com muita seriedade. E nós precisamos ser a geração que fecha portas. Nós precisamos ser a geração que passa a risco e diz daqui para frente, é daqui para trás. É daqui para trás. Não se repete. Isso é um entendimento, é a nossa fé. Eu tenho outros irmãos. Eu já disse isso para os meus irmãos. Por quê? O que nos diferencia? A nossa fé. Biblicamente, olha, nós somos da mesma família, nós estamos na bênção. Tá não. Diga comigo, Deus não tem netos. Deus tem o quê? Ele só tem filhos, ele não tem netos. Ou eu me faço filho, porque neto eu não vou ser. Quer dizer o quê? Não, eu sou filho, é igual meu filho, né? O meu filho já ouviu isso, aprenda que Deus não tem neto, Deus tem filho. Você não vai caminhar, dê a Deus o que você precisa dar. Porque não é só porque você é meu filho que você vai caminhar, tudo vai ser mar de rosas para você. Não vai. Não vai, porque chega um momento que cada um precisa ter o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sabe aqueles que falam assim, marido gosta de fazer isso, filho gosta de fazer isso, filho não quer compromisso com Deus. Ele fala assim, mãe, ora por mim lá. Faz lá, estou precisando dos negócios, estou precisando que Deus me abençoa. Ok, Deus vai abençoar hoje, vai abençoar amanhã. Daqui a pouco Deus não vai fazer mais. Sabe por quê? Porque Deus quer Ele. Deus quer ter um relacionamento com Ele. Deus quer que Ele o conheça. Até porque salvação é totalmente individual. Não é verdade? Você acha que eu, por causa da minha fé, eu posso salvar o meu filho? Salvar, que eu digo, ele entra na eternidade por conta da minha fé? Não, ele tem que ter a fé dele. Ele tem que aceitar Jesus, ele tem que fazer as escolhas certas dele. Todos os dias ele tem que fazer as escolhas, ele tem que estreitar o relacionamento
de Deus com ele tem que se tornar íntimo de Deus, porque Deus não tem netos. Foi bom saber que Deus não tem netos? Senão você não precisava falar, ô meu papai dos céus, então você falou, vovô. Não é? Não tem nenhum respaldo bíblico para vovô do céu. Tudo é, quando você vai, meu Deus e meu pai, mas não fazer oração, você não fala, meu Deus e meu pai? Quando a gente não conhece Deus, a Bíblia fala sobre isso, né? Deus de Abraão, meu pai, Deus de Isaac, Mas chega um momento que ele tem que ser o seu Deus. Né? Não pode continuar sendo o Deus do papai, o Deus da mamãe, o Deus do vovô, o Deus da vovó. Tem que ser o meu Deus, o nosso Deus. Quando nós partirmos, vamos pensar assim, que tipo de gente nós teremos entregado ao mundo? Que é o que eu falei domingo, né? A gente tem sempre que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Esse sermão barato. Mas a pergunta é outra. Que tipo de filho nós vamos deixar para esse mundo? Que tipo de homem, que tipo de mulher nós vamos deixar para esse mundo? Essa é a pergunta. Homens de caráter, mulher de caráter, de integridade, de fé, com princípios, com valores. Essa deve ser a nossa grande preocupação. O papel dos pais é ensinar e educar os filhos. E nós não devemos aceitar, eu não aceito que o outro faça. Meus filhos gravou um videozinho do Dia dos Pais agora. Quem assistiu? Não assistiu, não? Poxa vida. Onde o senhor postou? Não, desculpa, foi postado no canal da Bispa. E eles estão falando. Tem algumas coisas que a gente não terceiriza. Somos nós. A responsabilidade de ensinar, de educar. Eu nunca perdi uma oportunidade. Está lá minha filha ainda falando, às vezes que eu levava em algum lugar e eu buscava. Eu fazia questão de levar, independente se estivesse com gente da igreja, pode esperar que eu vou buscar. Sempre eu vou buscar. Por quê? Sempre é minha oportunidade da direção, falar, conversar, dar conselhos. Sempre é a oportunidade de ouvir para saber o que está acontecendo. Eu sempre zelei por isso. Então, o mundo será melhor por causa da sua família? Será? Porque nós temos nós não mudamos o mundo, mas nós temos um papel muito importante nesse processo. Um papel muito importante. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos melhorar o nosso mundo. Nós vamos melhorar o mundo ao nosso redor. Seus filhos temem a Deus? São perguntas que nós precisamos. Aqui eu perguntei quem são hoje, pai, mãe e quem quer ser. Hoje eu sou a favor, eu falo sobre isso continuamente. Deixa eu fazer uma observação. Quem tem filhos pequenos, por gentileza? Eu vou falar assim, de forma muito sutil, porque o que chega a nós é para amparar, socorrer. Mas há pouco tempo chegou um caso, nós sempre atendemos coisas muito assustadoras. Mas, recentemente, atendemos um caso bastante chocante. Às vezes as pessoas falam assim, vocês são muito radicais.
Eu nunca deixei filho dormir na casa de ninguém. Nunca. Do amiguinho, o papai, os pais são gente boa. Nós atendemos um caso que o garoto foi abusado pelo pai do amiguinho. Aos 5 anos de idade. Quem vai desconfiar? Não é verdade? Quem vai desconfiar? Pessoa séria, responsável. E os anos se passaram. E ele só teve coragem, agora recente, de colocar isso para fora e contar para a mãe. Só depois de anos. Por isso que precisa atenção, precisa cuidado, precisa observar o que está acontecendo. Como é que chama aquele programa que tem... Como é que chama aquele programa que tua mãe gosta lá dos obesos? Acima do peso, como é que chama? Quilos Mortais. Quem já assistiu aqui lá? Quem já assistiu? Levanta a mão de novo. Vocês então, já assistiu ou assistem continuamente? Então, minha esposa gosta desse tipo de programa, de culinária e esse tipo de coisa. E às vezes eu não gosto, porque eu não gosto da imagem, eu não gosto. Eu falo, não, deixa nisso aí não. Né? Às vezes é um pouco desagradável. E ela falou assim para mim, ela falou, querido, você sabia que a grande maioria dos casos é por causa de abuso? A grande maioria deles é por conta de abuso. Olha que loucura. Tanto como uma forma de defesa, porque a partir daquele momento primeiro eles começam a se esconder, né? Depois da violência, eles começam a se esconder, então eles não querem ver gente, não querem lidar com gente, vai lançando toda a sua ansiedade, frustração na comida. E eu já ouvi, escuta o que eu vou dizer para você, estou falando aqui, são alertas, pisca, porque tudo tem uma raiz. Eu já ouvi que passou a agir daquela forma, porque na cabeça, sendo muito feio, muito deformado, ninguém faria mais aquilo com ele. Está entendendo ou não? Então, se eu for uma pessoa feia, sem atrativo algum, deformado, ninguém vai fazer isso comigo mais. Eu não sofrerei essa agressão, essa violência. Não é uma loucura isso? Sim ou não? Por isso que nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo. Eu fiz a pergunta, seus filhos temem a Deus, seguirão o caminho da justiça e do temor reverencial? Diga comigo, sucesso não é sucesso se não há sucessão. Sucesso não é sucesso se não há sucessão. Tão gostoso quando a gente ouve, às vezes, os filhos falar com tanto prazer, né? Aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, aprendi a ser homem, aprendi a ter caráter, aprendi... Quando fala de algo nobre, né? Tão bonito quando você vê falar com aquele orgulho, com aquela, né, de boca cheia. Provérbios 4, olha que lindo. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, se sentia amado esse cara ou não? Sim ou não? Ele me ensinava
e me dizia, diga comigo, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça a meus mandamentos e você terá vida. Sabe quem está falando isso? Lê em cima ali, ó. Provérbios. Se é Provérbios, diga comigo, Salomão. Salomão foi educado e ensinado a ter sabedoria, a ter temor. Salomão, uma das palavras antes do pai partir, ele ouviu a palavra que todo filho deveria ouvir: seja homem de verdade. Seja homem, meu filho. Seja homem. Obedeça o Senhor. Tema a Deus. Foi o que ele mais ouviu. Tema a Deus. Siga os caminhos do Senhor. Em que fonte os seus filhos estão bebendo? De que fonte? Estão sendo alimentados pelas mãos de quem? Hoje, que nós estamos na era, né, dos influencers, hoje tem uma influência gigantesca, nós precisamos prestar atenção que língua que eles falam. Qual é a língua que eles falam? O que sai deles quando eles se expressam? Quem são os nossos filhos? Você prestou atenção? É assim que acontece, ó. Às vezes vocês, como filhos espirituais, dependendo do lugar que você estiver, como você falar, como você se expressar, tem alguém que vai virar para você e falar assim: de que igreja você é? Aí você fala do Ministério Mudança de Vida. Ah, percebi. Porque você fala língua. Isso, filhos espirituais. Nós precisamos estar atentos. Quem são os nossos filhos? Realmente o conhecemos? Apenas tenha cuidado. Tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Diga comigo, contem-nas a seus filhos e a seus netos. O que nós temos conservado na memória deles? Nós criamos memórias, boas memórias. Nesse videozinho, você vai escutar meus filhos falando das boas memórias que ficou registrado na memória deles. Porque nós criamos memórias. Às vezes, se você perguntar assim, o que você tem de boa lembrança do tempo com seus pais? O que te marcou? O que te marcou? Tem coisas tão simples, tem uma coisa tão simples que nós fazíamos que eu vi o quanto isso, talvez a gente não se dê conta disso, né? Mas eu vi o tanto que foi importante uma coisa que continuamente o meu filho, sempre que ele lembra de alguma coisa, ele lembra disso. Quando nos tempos das locadoras, locadora de vídeo, então às vezes a gente passava numa sexta-feira na locadora e já alocávamos vários filmes, né? Para o final de semana, comprava as pipocas, depois pegava os colchões nos quartos, jogava tudo no chão da sala, enchia de colchão e ia assistir filme, comer pipoca e curtir aquele momento. Você vê, olha, uma coisa que isso não sai da cabeça dele. Criou memória do tempo que a gente jogava os colchões no chão e assistia filme sem regras. E às vezes o sono chegava, já dormia todo mundo na sala também. Eu sou muito a favor, trabalhei isso em casa, eu não tenho frescura com organização de casa não, viu? É igual a gente brinca, né, com os casais, cama muito arrumadinha, casal desajustado. Cama bagunçada, casal ajustado.
Entendeu ou não? Sim ou não? Que às vezes a cama nem bagunça. Que nunca tem festa. Já fica arrumada sempre. Então, minha esposa, às vezes, quando ela entrava naquela... eu preciso organizar. Eu falo, não se preocupe. Vamos ficar juntos. Depois a gente unimos força aí e fazemos o que temos que fazer. Mas agora vamos utilizar esse momento juntos. Viu? Eu preciso organizar. Não, vamos criar memórias. Vamos criar memórias. Porque às vezes a casa é tão organizadinha, tão limpinha, a organização, o resto é uma bagunça. Eu tinha uma mãe de um amigo meu que me chamava a atenção, que ela era tão paranoica que a gente estava andando atrás dela, ela parava, fazia assim. Para tirar um cisco. Não podia ter um cisco. Mas, o que eu estou falando? Não deve organizar? Claro que deve organizar. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo somente com isso e deixa de... É como esse, por exemplo. Se a minha esposa falasse, não, vocês vão bagunçar a sala e depois vai ficar isso. Não. Porque esses momentos são momentos especiais que ninguém pode tirar de nós. E não saiu da memória deles. Está aí na memória deles. Se eu mandar resgatar o vídeo aqui, quem não assistiu o vídeo? Está aí o vídeo, meninos? Se tiver, depois vocês colocam aí. Que memórias nós temos construído neles? Temos contado os feitos do Senhor aos nossos filhos? Porque os nossos testemunhos são extremamente importantes para eles. As nossas experiências, cada experiência que você tem, você deve compartilhar com eles. Porque você vai estar ensinando, treinando. Se Deus abençoou o papai e a mamãe, se Deus operou esse milagre na vida do papai e da mamãe, vai operar na minha também. A grande mensagem da nossa vida é o que nós vivemos. Nunca se esqueça disso. Essa é a grande mensagem da nossa vida. O mandamento de Deus é sempre ensinar aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Diga comigo, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quem conta? Os pais. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte, diga comigo, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos, quer dizer, de geração em geração. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Você vê que coisa incrível, né? É de geração em geração. A fé, a salvação, é a maior e a mais preciosa herança que nós deixamos para os nossos filhos e os nossos netos. É a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Ninguém pode tirar isso deles. E essa é a única garantia de vitória deles. Você conhece muitas histórias de pais que deixaram heranças grandes para os filhos, né? E o que virou? Nada, virou pó. Mas, quando você deixa um legado de fé,
para os seus filhos, ninguém pode tirar isso deles. Eles vão ser vencedores a vida toda. Eles vão saber lutar, eles vão saber romper, eles vão saber conquistar. Eles vão saber aonde recorrer. Que o Senhor os multiplique. Vocês, diga comigo, e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Deus nos deu uma missão, a mais importante de todas. Diga comigo, treinar os nossos filhos no temor do Senhor. Essa é a maior missão. Essa é a maior missão. A palavra prega para nós. Só os versículos que eu estou lendo com você, ele já prega. Eu não precisava discorrer nada aqui. Basta ler e nós podemos verificar se estamos no caminho ou não. Nós conseguimos já detectar. Se temos feito um trabalho que honra a Deus, levando os filhos a honrarem a Deus, ou não. A sua maior missão na vida é transferir o que você recebeu aos seus filhos físicos, biológicos e espirituais. Porque nós temos os nossos filhos biológicos, os filhos físicos, e nós temos os nossos filhos espirituais. Quem tem algum filho espiritual aqui? É alguém que você ganhou para Jesus, alguém que você foi o instrumento, vocês são os meus filhos espirituais. E por isso que muitas vezes, eu amo meus filhos, mas nunca fui covarde para falar o que eu precisava falar. Nunca. Nunca tive medo de filho ficar chateado comigo porque eu falei a verdade com amor. Porque tudo é a forma que você fala. Hã? Não entendi. O vídeo? Quer ver o vídeo? É curtinho, é 6? Hã? É tudo isso? Não, então não vou colocar agora não. Diz que é 7 minutos o vídeo. Hã? Quer ver? O vídeo prega? Não, mas eles fizeram a gravação do Dia dos Pais agora bem objetivo, só para... Vai lá, libera aí então. Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Maurílio, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas experiências com o meu pai. Eu tenho boas memórias com o meu pai, até uma certa idade. Pequeno, muito jovem ainda, lá para os seus 3, 4, 5 anos. Aprendi muitas coisas muito cedo com ele. Então tenho memórias de nós andando juntos, de cavalo ou a cavalo. Eu aprendi a dirigir trator com ele, muito jovem. Eu aprendi a dirigir carro com ele, muito jovem. E até mesmo o princípio de coisas maiores como avião. A fase que ele teve avião, então ele soltava o meu cinto para que eu pegasse no manche e tivesse o controle do avião. Então foram boas memórias até uma certa idade, mas a partir aí dos 7, 8, 9 anos, eu senti muita falta dele, por conta do trabalho, por conta de viagens, ele trabalhando, sempre viajando, muito distante. Então eu me recordo de noites de choro, sentindo a falta dele, perguntando para minha mãe se ele não ia voltar, se ele ia demorar a voltar, porque ele me fazia muita falta. Isso contribuiu muito para que hoje eu me tornasse o pai que eu sou.
Muito cedo eu estabeleci no meu coração e coloquei nas minhas orações que quando eu tivesse os meus filhos, que Deus me desse o privilégio de poder estar com eles todos os dias. Eu pedi a Deus que Ele me desse a bênção, que me abençoasse, para que os meus filhos não sentissem a minha falta, que eu não tivesse que me ausentar por viagens ou trabalho, trabalhando fora e etc. E graças a Deus, sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar com eles todos os dias, de poder várias vezes na semana e nos finais de semana almoçar junto com eles, mesmo depois de casados. Isso para mim é uma riqueza, isso para mim não tem preço. Então, hoje eu trabalho para criar essas memórias. Essas memórias, acredito que eles tenham boas memórias de um pai presente, de um pai amigo, de um pai companheiro, de um pai brincalhão, de um pai divertido. Eu acredito que tenha conseguido criar essas memórias nos meus filhos e louvo a Deus por isso, porque filho é presente do Senhor, herança do Senhor, e eu cuido muito bem dos presentes que o Senhor me deu, que para mim eles não têm preço. Gostaria de falar um pouco das lembranças que eu tenho com meu pai. Não é algo difícil para mim, porque ele trabalhou para sempre marcar a nossa vida a cada momento. E as lembranças que eu tenho de final de semana, ele sempre pegando a gente, levando para os Apas, para a padaria aqui de Rio Preto. E aí ele escolhia um horário, às vezes à tarde, às vezes ele levava a gente para tomar café da manhã. E a gente sentava lá, era todo sábado. Durante um bom tempo foi assim. E tomávamos um café tranquilo, sempre algo gostoso, da preferência de cada um, com direito à sobremesa logo pela manhã. E no domingo, na sequência, todo domingo, ele vinha no carro conversando com a gente, falando: presta atenção no culto hoje, vou perguntar, pedir retorno para vocês, vou querer saber o que vocês entenderam, a mensagem isso, já dava mais ou menos a essência da mensagem para nós. São lembranças que eu tenho com meu pai. E eu tenho muitas recordações com meu pai. Eu me recordo de fazer tudo junto com meu pai. Ir na academia com meu pai. Muitas vezes ele acabou jogando bola e olha que ele é ruim pra caramba comigo. Em muitas ocasiões ele quis jogar videogame só para estar junto comigo e ele odeia jogar videogame. Eu lembro de algo que nós fazíamos quando eu era bem novo, não me recordo a idade, mas muito novo, talvez uns 5, 6 anos. Todo final de noite, ali de sábado para domingo, domingo para segunda, nós cada um pegava o seu colchão, juntávamos todos eles na sala, alugávamos um filme e assistíamos comendo pipoca, nuggets, Coca-Cola, chocolate, e essa é uma recordação que literalmente me marcou. Eu posso dizer que eu sei o quanto é importante o pai na vida de um filho. Meu pai sempre me orientou sobre o posicionamento de um homem de Deus, mesmo sendo uma criança, depois adolescente, ele sempre me mostrou o que precisava ser feito, o que não podia ser feito, como eu teria que me vestir, como eu teria que falar, como eu deveria me comportar perante pessoas, respeito, a forma no trato, senhor, senhora, mas acima de tudo sempre temendo a Deus, até porque tudo na vida se baseia nisso. Existem coisas que nós vamos fazer e vamos deixar de fazer, não é porque falaram, porque ensinaram e assim por diante, mas simplesmente pelo temor a Deus. E isso, com certeza, de tudo, foi o mais importante, o ensinamento mais importante de todos que o meu pai passou para mim e para a minha irmã. Eu amo muito ele, eu amo muito a minha família e que Deus abençoe a vida de vocês. São boas memórias, né? Esse é o legado que cada um de nós
vamos deixar ser um pai, uma mãe que representa Deus. Que pais e mães espirituais, acima de tudo. É o que eu disse ainda no domingo para os pais. Muitos de nós não recebemos, nós não aprendemos. Mas nós podemos dar. Nós podemos fazer. Nós não aprendemos. Uma coisa é quando a gente usa aquela expressão, você não pode dar o que você não tem. É verdade, mas você pode dar o que você não teve. Você pode. Você pode dar o que você não teve. Nós sabemos, como filhos, nós sabemos as nossas carências, a ausência. Nós sabemos tudo que nós sentimos. Então nós podemos trabalhar para suprir, né, para não cometer o mesmo erro que os nossos pais cometeram. E nós podemos, isso é poderoso, isso dá um empoderamento, uma capacidade, uma identificação, identidade aos nossos filhos. Isso é forte. Deus é um Pai perfeito, a Bíblia ensina isso, e espera que nós sejamos responsáveis e diligentes com os nossos. Ele se lembra para sempre da sua aliança, diga comigo, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que nós temos o poder de impactar até 1000 gerações? Isso é forte demais. Nós podemos impactar até 1000 gerações. A partir da nossa geração ser uma geração de bênçãos. A maldição, a Bíblia diz que vai até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção vai até 1000. Então quer dizer que a partir da nossa descendência, a partir de nós, muda tudo, a história é outra. É uma nova história, é um novo tempo, é um novo ciclo. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ler essa mensagem, ela mexe conosco, porque é para estremecer. Meu Deus, 1000 gerações e os meus atos ainda terão efeito? Isso é poderoso, isso é incrível, não é verdade? O papai e a mamãe, ali nas escolhas, olha hoje, você vê a consciência. Meu filho mandou no grupo, mandou para ele, mandou para a irmã, mandou para o cunhado, mandou para os primos, falou, nós temos um privilégio muito grande pelas escolhas de nossos pais. As escolhas de nossos pais acelerou o processo em nossas vidas. As batalhas que eles venceram, nós não vamos ter que lutar, que já está vencido. Agora eles têm a batalha deles. Quem está entendendo, por gentileza? Ser forte, queridos. Essa é a nossa maior missão. Outro dia nós trouxemos um sermão que Deus não vai cobrar de você, Deus não vai dizer a você, olha, por que você não se tornou um empresário de sucesso? Por que você não construiu fortuna? Mas Deus vai perguntar, vai te cobrar o que você fez com a herança que eu te dei. Como você cuidou da herança que eu te dei? Do presente que eu te dei, que são seus filhos. Isso é poderoso isso. Diga comigo, as minhas escolhas afetarão 1000 gerações. Então, a semente que eu estou plantando agora, ela vai repercutir de geração em geração. De geração em geração. Por 1000 gerações. Eu espero sinceramente que isso mexa com você. Que mexa, que cause um impacto aquilo que você está ouvindo, aprendendo. Isso é poderoso, viu? Isso é poderoso. Isso é cumprir com a sua missão, isso é cumprir com o seu propósito. E isso ninguém pode tirar isso, não pode tirar isso de você.
Suas escolhas, elas afetam vidas. Quando eu estive com essa família que eu estou dizendo agora, fiquei pensando o que as escolhas dos pais causam na vida dos filhos. E vocês sabem disso. Muitos de vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto muitos foram afetados. Quantos sofreram por escolhas erradas. Por isso eu sempre falo, né? É por isso que hoje vale a pena separar momentos, trazer na igreja um ensinamento, ouvir a palavra é um ensinamento. Quando você gasta tempo para abrir a palavra, conversar com os filhos sobre um culto. O que minha filha lembrou, eu dizia assim, para não perder tempo, estava vindo para a igreja, eu dizia assim, hoje o sermão será um sermão muito importante, quero que vocês prestem atenção, porque quando terminar o culto, a hora que o papai voltar para casa, o papai quer saber o que vocês entenderam do sermão. O que vocês absorveram? Era uma forma de mantê-los atentos, era uma forma da palavra estar entrando dentro deles, não ouvir simplesmente, né, com os ouvidos, procurar com entendimento absorver a palavra. Isso é para a vida. Tenho certeza que eles vão fazer a mesma coisa com os filhos. Eu estou plantando para curtir os netos, que a gente vai curtindo as gerações, né? A gente vai curtindo, vai desfrutando. Isso é maravilhoso. Vai chegar um momento aqui, quando nascer meus netos, de vez em quando você vai me ver sumir aí e fala assim, cadê o bicho? Sumiu com os netos, está passando uns dias com os meninos aí em algum lugar, que eu vou curtir. Quero marcar a vida dos netos também. Quero marcar e Deus vai me sustentar. Estou plantando para isso, que eu vou nos bisnetos também. Estou plantando. Minha mãe está tendo o privilégio de curtir os bisnetos. Os netos e os bisnetos. Você vê? Coisa maravilhosa. Uma pessoa que passou por tantas coisas. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Meu sermão é grande hoje, eu não consigo terminar. Me dê as referências, por gentileza. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça, diga comigo, com os filhos dos seus filhos. Quem são os filhos dos seus filhos? Os filhos dos seus filhos. Então o amor leal do Senhor está com eles. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Quer dizer, sua descendência será vencedora. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você, lê essa palavra aqui, porque você me obedeceu. Então quer dizer, servos obedientes atrai bênção para a descendência. Isso é poderoso. Mais bênção. Abençoaram Rebeca dizendo que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Olha que coisa incrível. Quem esteve conosco aqui domingo? Aquilo tem que se tornar regra na sua vida. Colocar as mãos na cabeça dos seus filhos, abençoar, liberar palavras poderosas, impor as mãos e dizer, meu filho, minha filha, papai e a mamãe te abençoa, papai e a mamãe libera palavras poderosas sobre a tua vida, você será sempre um vencedor, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, aonde você pisar com a planta dos seus pés, você será abençoado, todas as coisas nessa terra vai cooperar para o seu bem, em todas as coisas você será mais do que vencedor, em todas, para pensar. Para pensar, essa criança ouvindo isso todos os dias.
É o que eu disse outro dia, já parou para pensar como seria se nós tivéssemos ouvido isso? Se você tivesse ouvido essas palavras todos os dias, ali antes de você deitar, seu pai ou sua mãe tivesse sentado ao lado da cama e dizer: deixa o papai e a mamãe ler algo com você, deixa o papai e a mamãe abençoar a tua vida, e dizer a você: olha, você será sempre um vencedor, sempre um vitorioso, todas as coisas nessa terra vai cooperar para o teu bem, para o teu sucesso, para as tuas vitórias, não haverá batalhas, guerras que você não vai vencer. Você tudo pode, meu filho, você tudo pode, minha filha. Não é poderoso isso? Sim ou não? Nós precisamos ser pais e mães sábios, tementes a Deus, comprometidos com Deus, com a palavra. Nós seremos exemplos irrepreensíveis para os nossos filhos. Nós não teremos uma sociedade transformada se então nós não trabalharmos para que, a partir da nossa casa, da nossa família. Eu sempre digo para os meus filhos uma coisa: a todo mundo faz, você não é todo mundo, nós não somos todo mundo. Por que todo mundo faz? Nós não somos todo mundo. Vocês não são todo mundo. Vocês não fazem parte desse todo mundo. Vocês serão a diferença. Deus chamou para isso, meus filhos. Vocês vão fazer a diferença. A bênção do Senhor vai estar sobre a vida de vocês, acompanhar vocês. É assim que nós não vamos ter uma sociedade transformada se não tivermos filhos poderosos. Os nossos filhos têm que ser poderosos. Você sabe que se nós fizermos um trabalho muito bem feito, eles não vão entrar na escola e um professor qualquer, com a merda de um lixo de filosofia, vai iludir e contaminar, confundir, porque está tão forte, tão enraizada a palavra no coração deles que não mexe, não cria confusão. Eu falo isso com conhecimento de causa. Meus filhos nunca me perguntou sobre essa porcaria, nunca. Olha que eu já atendi filhos de gente na igreja até não querer mais, confusos por causa de aula de filosofia. Não aceite a Bíblia como uma verdade absoluta, aprenda a questionar, questione tudo. Meus filhos nunca me perguntou sobre isso. Quando eles vêm com aquela porcaria, que você sabe do que eu estou falando, né? Se você não sabe, se você tem filho, e se você já ouviu o filho assim: mas como é que eu posso saber quem escreveu a Bíblia? Como eu posso saber que a Bíblia é verdadeira? Eu acho que não tem que acreditar como uma verdade absoluta. É o primeiro sintoma. É a primeira coisa. Todo pai que fez essa pergunta para mim falou: meu filho não quer vir na igreja. Eu falei: está que ano que ele está na escola? Pode ir que ele está tendo uma aula que está confundindo a cabeça dele. Dito e feito. Mas se nós fizermos um fundamento muito bem feito, acabou. Acabou. Está lá. Ninguém tira deles. Eles vão influenciar. E não serão influenciados. Salmo 112, diga comigo, aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes, diga, serão poderosos na terra. Diga, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga, assim serão os meus filhos.
Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. Teu nome será lembrado de geração em geração. Escreva isto para as futuras gerações. Olha os conselhos, olha como era importante isso para Deus, como é, na verdade. Escreva isso para as futuras gerações. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas. Você sabe por que Moisés está dizendo isso ou não? Você sabe ou não? Não sabe? Vou te dizer por que Moisés está falando isso. Porque Faraó falou assim, depois das pragas, Faraó falou assim: ó, vocês querem ir louvar o Deus de vocês? Vão, mas deixa as crianças aqui. Deixa a criança aqui no Egito, deixa as crianças aqui. Por quê? Vamos lá. Os filhos e as nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, ele está dizendo, né? Temos que levar os nossos jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. A mesma coisa acontece hoje. A mesma coisa. Qual é o alvo do diabo hoje? As nossas crianças. Olha, você quer ir, você vai, mas deixa as crianças. Você quer ir adorar, você vai adorar, você vai fazer, mas deixa as crianças, porque as crianças são um alvo. Pode prestar atenção que hoje o grande alvo do diabo, dos seus instrumentos, são as nossas crianças. Por quê? Conquistou o coração, seduziu o coração, pelo coração domina a vida. Nós ensinamos mais com exemplos do que com palavras. Prega o evangelho o tempo todo, com os exemplos. E nós sempre falamos, você prega o tempo todo, você só reforça abrindo e lendo a palavra. Nós costumamos dizer, prega o evangelho o tempo todo, se necessário, abra a palavra. Mas com filho não. Com filho, ensina. Abra. Leia com eles. Medite com eles. Abra salmos. Leia provérbios. Começa por aí. Nós não venceremos o mal se nós não tivermos o domínio cultural até que nós venhamos restaurar o poder da família. A família é poderosa. A família é algo poderoso. Por isso que a família é alvo. Desestrutura a família, desestrutura a sociedade. A família é a base da sociedade. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Diga comigo, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você viu como é sério? Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das tuas portas, das portas de sua casa e em seus portões. Você viu como é sério? Por isso que tenha com você tudo que ensine e firme a palavra no coração deles. Abra a palavra, em casa, sentado, conversando, no caminho, porque a palavra já está aqui,
palavra já está aqui, no caminho, fala, ensina, andando, sentado, antes de deitar, levantar. Às vezes a gente fala assim, não dá para fazer isso. Como não? Como não? É só deixar as coisas seculares. Só deixar as coisas seculares. Tem pais que eu ensinei isso. Isso mudou completamente. Já tem mudado o histórico familiar, atingido a vida dos filhos de uma forma tão linda, porque a palavra está sendo ensinada e ninguém pode tirar isso deles. E a bênção vem para você, como pai, e a colheita não cessa, porque quando você estiver mais velho, você está curtindo, desfrutando de tudo isso, desfrutando dessa bênção. Que isso é uma bênção, uma grande bênção. A bênção é tão importante. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. Em vez de bênção, trarei uma maldição para mim. No passado, a bênção dos pais era tão importante. Hoje isso não é tratado com o devido valor. Vou dizer a você, você que tem conhecimento, que você tem aprendido, ainda que seu pai e sua mãe não seja temente a Deus, saiba que a bênção deles é importante. Peça. Fale, pai, mãe, libera a bênção para a minha vida. Diga, filho, eu te abençoo. Quem é do tempo do bença pai, bença mãe? Quem faz isso ainda hoje? Isso é importantíssimo. Bênção, pai. Bênção, mãe. A gente olha e fala assim, hoje a nossa juventude fala assim, isso é coisa careta. Bênção é careta? Reverência, temor. Nós vemos Jacó, quando você vai em Gênesis, você vê Jacó liberando bênção sobre seus filhos, isso determinou o futuro deles. Cada palavra que foi liberada, o nome das 12 tribos tem um sentido, e se cumpriu na vida de cada um deles. Cada bênção que Jacó liberou sobre a vida de cada filho, se cumpriu. Cada um. Por isso é tão importante, e a Bíblia fala sobre isso, o quanto é importante essa bênção. A bênção, o nome. Por isso, abençoe seus filhos, põe a mão na cabeça dessas crianças, libera palavras. Pais, libera sempre. Você que não teve, é a hora de começar. Independente, bispo, eu não tenho muito essa intimidade com os meus pais. Mas não é uma questão de fé. É uma questão de fé. Outro dia eu falei assim para alguém, ele falou, uma pessoa, um jovem falou assim para mim, eu não consigo abraçar minha mãe, mas por quê? Ela nunca me abraçou. Eu falei, abraço você agora. Por que você não pode fazer? Vá você, abrace ela. Diga a ela que você a ama. Porque quantas pessoas amam e não falam? Quando parte fala assim, vem um arrependimento, por que eu não falei? Queria ter falado tanta coisa. Não é verdade? Queria ter falado tanta coisa e não falei. Fala agora. Você pode falar agora. Você pode liberar palavras agora. Não tem que ter esse tipo de arrependimento depois. Isso faz a diferença. Fecha os seus olhos, por gentileza. Aliás, segura o teu propósito com você. Segura o teu propósito. Abençoar os filhos é a coisa mais poderosa que os pais podem fazer. Declarar bênção sobre os filhos, orar por eles, ungí-los, impor as mãos,
abençoando, determina o futuro deles. O salmista, ele falou de como nós fomos formados de uma forma tão especial e admirável. O salmista fala sobre isso. E seu filho é especial, abençoado, admirável. E ele deve saber disso pela sua boca. Ele deve saber o quanto ele é especial, o quanto ele é abençoado. Faz ele saber isso pela sua boca. Não só o seu filho, o seu cônjuge. Faz ele saber pela sua boca também. Às vezes a gente... Nós nos privamos de viver momentos tão especiais por alguns tipos de bloqueios, reservas afetivas. Tem reserva com a sua família, não? Não tem reserva com as pessoas que Deus te abençoou, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Não tenha, não. Isso vai atrair bênção para a sua vida. Nossos filhos precisam de declarações de bênçãos e diariamente nós precisamos honrá-los. Honra seu cônjuge. Honra seus filhos. Mostra a eles que eles são especiais. Essa é uma reunião, Deus nos colocando na direção certa, como família. Salmo 139 diz: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste. Diga comigo: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você foi feito de uma forma muito especial. Você, talvez você tenha sido ou criado como um órfão. Mas hoje você tem pai. Hoje você não é órfão mais. Nenhum de nós somos órfãos. Nós não temos mais o problema de orfandade. Nós temos um pai. Você tem um pai. O Pai eterno. O Pai celestial. Ó meu santo e poderoso Deus, mais uma vez o Senhor fortalece o que é mais importante para o Senhor e o que vai atrair tantas bênçãos para a nossa vida. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer a diferença nesse mundo. Nos ajude, Senhor. A palavra, o quanto a nossa família vai fazer a diferença nesse mundo. Quanto os nossos filhos vão fazer a diferença nesse mundo. Eu declaro, Senhor, e profetizo que nossas famílias serão famílias poderosas nessa terra. Os nossos filhos serão poderosos nessa geração. Eu declaro, Senhor, muitos de nós fomos criados em famílias disfuncionais e crescemos de uma forma disfuncional.
cheio de carências. Quantos de nós sentimos tanta falta de nossos pais? Quantos de nós, Senhor, ouvimos tantas palavras que nos feriram, nos machucaram? Você não pode, você não é capaz, você não dá conta, você nunca vai ser nada na vida. Quantos de nós, Senhor, quantos de nós fomos criados como órfãos, e órfãos de pai vivos, mas não somos mais órfãos? Se tivemos uma família disfuncional, hoje temos estrutura, e o Senhor nos dá toda a condição para formarmos uma família especial, funcional, uma família poderosa nessa terra. Quero pedir ao Senhor, abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe as famílias. Senhor, abençoe os pais. Que aqui tenhamos pais espirituais, pais que liberam palavras poderosas sobre a vida dos seus filhos, pais que abençoam os seus filhos, pais que possam, Senhor, plantar, enraizar no coração deles a Tua palavra, pais que possam declarar que os seus filhos, dizer: meu filho, minha filha, você será poderoso nessa terra, você será sempre um vencedor, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, todas as coisas vão cooperar para você neste mundo, todas as coisas serão a seu favor, tudo que é contra você será a teu favor, transformado, mudado, de forma que te favoreça. Eu declaro, eu profetizo a palavra se cumprindo. Senhor, e eu hoje aqui, como pai espiritual, essas pessoas que aqui estão são meus filhos espirituais, e eu quero liberar palavras sobre a vida deles. Eu quero profetizar como um pai espiritual que eu sou. Senhor, eu quero abençoá-los e eu quero profetizar bênçãos poderosas sobre a vida deles. Eu quero profetizar, Senhor, meu Deus, que aqueles que não tiveram um lar funcional, que não tiveram pais presentes, serão pais poderosos, maridos poderosos, esposas poderosas, pais poderosos. Eu declaro, Senhor, eu profetizo homens e mulheres vencedores da vida. Ó meu Deus, não é que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas quais os filhos, que tipo de filhos nós vamos deixar para esse mundo? Homens e mulheres de integridade, homens e mulheres de caráter. Ó meu santo e poderoso Deus, eu profetizo, Senhor, de sabedoria, de visão, de direção, de entendimento, de clareza, de discernimento, meu Pai. Ó meu Deus, não importa o que eles não receberam, mas eles podem dar a partir de agora, eles podem fazer a partir de agora, e que eles possam dar, Senhor, que eles possam liberar, que eles sejam instrumentos poderosos na vida, Senhor, dos seus filhos. Que pais, que homens sejam uma grande influência, ó meu Deus, para os filhos, Senhor, para as filhas, que as mães sejam uma grande influência para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus, e que sejam, meu Deus, eu declaro aqui famílias poderosas, famílias estruturadas. Eu declaro, Senhor, ó meu Deus, que a bênção, Senhor, que a bênção, ela flua, ela jorre, Senhor, para as próximas gerações. Que a bênção que está sendo derramada sobre nós, que ela passe de geração em geração. Oh meu Deus, que nós sejamos uma bênção para as próximas gerações. Que aqui pais, oh meu Deus, tenham o privilégio, Senhor, de ver, meu Pai, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, oh meu Deus, terceira e quarta geração, Senhor, que eles tenham esse privilégio de verem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor. Eu os abençoo
abençoo, Senhor, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo as famílias, eu abençoo o propósito dessa pessoa, porque eu sei que no propósito dos 52 dias dela, Senhor, está ali a família dela, a família está nos propósitos dela, que ela seja abençoada, que a casa dela seja abençoada, que casamentos, meu Deus, sejam abençoados, restaurados, oh meu Deus, que realmente, meu Pai, de uma reviravolta, Senhor, oh meu Deus, encha, Senhor, encha de riquezas, grandes riquezas, os nossos lares, riquezas que podem ser mensuradas e aquelas que não podem ser mensuradas. Encha, Senhor. Tua palavra diz que grande riqueza haverá na casa do justo. E eu profetizo grandes riquezas, Senhor, na casa desses homens e dessas mulheres. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu, como seu pai espiritual, eu te abençoo. Eu, como seu pai espiritual, eu libero palavras poderosas sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você será bendita ao entrar, bendita ao sair. Eu declaro que você será bendita onde você pisar com a planta dos seus pés. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a tua família seja uma família de homens e mulheres poderosos nessa terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o seu casamento seja um casamento diferenciado, a sua união, o seu lar, a paz da tua casa, a paz no teu lar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus bênçãos, riquezas mensuráveis e imensuráveis sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todas as coisas te favoreçam, todas as coisas cooperem para o teu bem. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que tudo que é contra você, tudo que é contra a tua vida, será convertida e transformada a teu favor em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo tudo que te pertence. Seja abençoado em tudo e em todas as áreas. Eu declaro que tudo te vá bem, todas as áreas da tua vida vai caminhar bem, todas as áreas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você seja sempre um vencedor, sempre um vitorioso em tudo e em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo, diga: e eu tomo posse desta bênção em nome do Senhor Jesus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: e seremos uma geração abençoada. Diga: e a partir da minha vida a bênção será de geração para geração, até 1000 gerações, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nisto e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte. Para Jesus.